Começa agora mais um programa pela Rádio Exclusiva FM, com transmissão em HD para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e TikTok. Você também pode ouvir pelo site www.exclusivafm.net ou pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo nas plataformas iOS e Android. Rádio Exclusiva FM, a maior rádio web do país. Glória. Amém, glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. Literalmente, né, a gente saiu do aeroporto e caiu aqui. Foi. Literalmente, que Foi. quando a gente chega, às vezes a gente, né, passa lá, pega o culto no finalzinho, vai pra casa, depois vem pra casa, não, a gente veio direto pra cá. Que realmente o tempo hoje estava um pouquinho mais apertado pra gente, mas deu tudo certo, né? Foi como eu vi falando com o Luísa, se não tivesse esse perrenguezinho, a missão não tava completa. Se não tivesse esses percalços, a missão tava completa. Gente, é uma honra sempre estar aqui, retornando a este lugar, que é lugar de bênção, é lugar de portas abertas, é um lugar onde Deus tem feito, né, grandes coisas. A gente já tem visto, né, testemunhos das orações que são feitas aqui, de cada palavra que é liberada, porque Deus, ele usa o instrumento que a gente tem, Deus, ele usa, ele faz acontecer. Então, e mais feliz ainda, né, por estar falando de um tema tão importante para mim, para Gil, para todos, né, que é um tema que arde no nosso coração, falar de missão. Eu digo a vocês que, para mim, missão, acho que foi desde também, bem do início da fé. Eu nem bem sabia, na verdade, o que era missão. Eu assistindo aquele culto do missionário R. Soares, né, Nação da Graça, eu assisto muito eles dois. E no início da minha fé, eu assistia muito ele e eu vi esse nome, missionário, né? As pessoas chamavam ele de missionário. E toda vez que passava alguma coisa dele, ele estava subindo e descendo. Ele estava aqui, estava acolá, e ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, e tinha obra social, e aquela coisa toda. E o pessoal dando testemunho, porque eu fui no culto e isso aconteceu, porque o Senhor orou e isso aconteceu. E sabe quando você presta atenção em algo, aquilo arde no seu coração? E eu falei assim, Deus, eu quero ser isso aí. Não sabia nem o que era. Não sabia o que era, não sabia o que fazia, o que comia, o que era. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer isso aí. Porque eu vi ele se doando para outras pessoas. E na idade que ele tava, né, que ele tem hoje, e ele com todo vigor, com todo gás, fazendo com muito amor. E eu falei assim, Senhor, eu quero, né, se o Senhor não volta antes, com meu cabelo branco e tá fazendo missão. Falei, Senhor, me ajuda. E passaram-se o quê? Quase 14, 15 anos, e aí Deus cumpriu, né, um sonho que ele mesmo planta no nosso coração, né? Porque nada vem de nós. A questão da missão, se fosse pela gente, a gente não estaria aqui, a gente não faria isso. A gente aprende a amar, na verdade, né? Deus, ele planta a semente, ele planta o sonho no nosso coração e a gente aprende a amar. A gente se encaixa, na verdade, no sonho de Deus, né? Ele fala isso em Isaías, né? Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Então, Deus sempre tem mais para fazer em nós. E missão, acho que essa semana eu gravei uma entrevista no meu podcast e a entrevistadora me fez essa pergunta, Aline, como você resume missão? A que palavra você resume ser um missionário? Eu falei, minha amiga, desapego. Exatamente. Missionário eu resumo a desapego. Porque, irmãos, a gente, como a gente bem falou, já foi bem dito aqui, ora a gente está aqui, daqui a pouco não está. Ora você tá num lugar muito bom, muito chique, muito confortável, daqui a pouco você tá num lugar que você não tem nem onde deitar para dormir. Então, assim, missionário é desapego, irmão, é você abrir mão realmente da sua vida para viver a vida de Deus. Pedro que disse isso, né, na situação do jovem rico, quando Jesus questiona e fala que quão difícil será um rico entrar no reino dos céus. E aí Pedro fala assim, ai mestre, mas por ti tudo a gente deixou. Então, assim, e você vai olhar a vida dos discípulos. Tinha pescadores, mas tinha Mateus, que era publicano, tinha um que era cobrador de imposto, e a Jesus chegava e falava assim, ei, segue-me, ei, vem e segue-me. E os homens largavam tudo, deixavam tudo para seguir Jesus, para fazer aquela missão de se tornar discípulo, de apregoar o reino, de falar, de fazer milagres. Irmãos, desapego. Ser missionário é você ser desapegado, é você realmente entender que hoje você está aqui, daqui a pouco você não está. Ao mesmo tempo você está no seio da sua família, daqui a pouco você não está mais no seio da sua família. Você fica até dias, anos sem ver, sem um contato. Só que o mais importante, irmãos, a gente não perder o contato com o céu, né? Tem um louvor da harpa que fala isso, né? Guarda o contato com o teu Salvador. A gente pode se desapegar de qualquer coisa, irmão, menos da presença do Senhor, né? E falando nisso, veio ao meu coração Atos, capítulo 8,
Eu acho que você tem um livro que se fala também muito de missão, o livro de Atos. Que é onde agora os discípulos realmente começam ali a sua vida, né? Sem Jesus encarnado ali em carne, né? Sem Jesus presente em carne, mas presente em espírito. E Atos 8, versículo 5, diz o seguinte: Então, descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Meu Deus. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, e eu lendo essa passagem em Atos 8, tem muita informação aqui, né? Acontece muita coisa nesse capítulo 8, mas em especial essa parte de Filipe, porque o que me chama a atenção aqui, Ju, é que Filipe começa a pregar a Cristo quando ele desce a Samaria, de novo Samaria mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor, Samaria mais uma vez sendo visitada, né? Eu acho que Deus tinha um amor especial pela classe, que não tem explicação. Tá Filipe de novo indo em Samaria, agora pregar a Cristo, falar de Jesus. Só que antes de Filipe descer a Cristo, irmão, o que é que acontece no versículo 1? Saulo. Até então, Saulo, ele começa a assolar a igreja, ele começa a perseguir os crentes, ele começa a matar alguns, prender outros, fazer com que pessoas negassem o nome de Jesus. E a Bíblia diz que a igreja em si, os crentes, começam a se dispersar, começam a se espalhar. Então começa uma grande perseguição de verdade aqui agora. Só que olha que coisa linda, que no versículo 4 fala que quem era disperso, quem estava sendo espalhado por conta da perseguição, começava a pregar. O povo estava sendo perseguido, o povo estava sendo chicoteado, o povo estava sendo preso, sendo morto, mas a igreja não parava de pregar. Glória a Deus. Aí vai Filipe e agora pega e corre para Samaria para pregar a palavra, mesmo sabendo que estava tendo perseguição em Jerusalém. Irmãos, e sabe o que é que você fica chocado? Porque você olha para uma palavra como essa, olha para a nossa realidade e você vê muitos missionários, né, porque a gente está falando sobre isso, abrindo mão da chamada, abrindo mão do chamado por pouca coisa. Ou se vendendo por pouca coisa. Ou então usando a missão, usando o Evangelho de Cristo como uma moeda de troca, como um meio de ganhar fundo, de ganhar renda, de ganhar irmãos. A palavra diz que sim, digno é o obreiro do seu salário. Mas eu não posso usar disso ou me cobrir disso para fazer do Evangelho o meu meio de ganhar. Porque o que a palavra diz em Provérbios? Que o sábio ganha almas. A gente que é missionário, a gente que é evangelista, que é linha de frente, a nossa vida, irmão, não tem que estar pautada no quanto a gente ganha em valor, mas em quanto a gente ganha em almas. Porque a nossa missão é saquear o inferno e povoar os céus. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele deixou isso sobre nós, ó, ide e pregai. Ide, fazei discípulos, ide expulsar demônios, ide curar enfermos. Irmãos, não é só o pregar, porque Filipe desce a Samaria, prega a palavra e olha que coisa linda, Ju, o povo unânime, de forma unânime, presta atenção no que Filipe estava pregando, vendo o que ele fazia e outros sinais que ele realizava. Porque, irmãos, a missão não é só você ir pregar, já foi dito aqui, não é só você estar num púlpito, não é você só estar num cartaz, estar num congresso, estar numa cruzada, não, são os sinais. Jesus disse isso no livro de Marcos, os sinais seguirão aos que creem. Que sinais? Que vai falar novas línguas, que vai pegar algo mortífero, não vai fazer mal, vai curar enfermo, vai expulsar demônio e assim vai acontecer. Porque em Lucas, o que foi que Jesus disse? Já vos dei poder e autoridade para quê? Para pisar em serpente. Aleluia. Irmãos, fazer missão é trazer sinais do céu para a terra. Glória a Deus. Jesus ensinou isso no Pai Nosso, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E sabe o que é lindo? Tá Jesus em uma situação onde trazem até Jesus um homem que estava possesso de um espírito maligno que causava surdez e mudez no rapaz. Jesus, com o seu poder, liberta aquele homem. E quem estava ao redor, os fariseus, começa a questionar. Ah, você expulsou demônio pelo poder do demônio porque você é príncipe de Beelzebul. Jesus, com toda a sabedoria que ele tinha, fala, vamos lá. Já que eu estou expulsando o demônio pelo poder do demônio, quer dizer que a casa dele está dividida. Está tendo bagunça na casa, está tendo bagunça no terreno. Mas se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, quer dizer que chegou aqui o reino dos céus.
Jesus declara, se eu estou libertando esse homem pelo poder de Deus, é porque está aqui no nosso meio o reino dos céus. Irmãos, uma vez que você sai a fazer missão, que você sai a proclamar o reino, você está levando os céus para o lugar. Você está levando a presença, você está levando o trono de Deus para aquele lugar. Porque, irmãos, isso eu aprendi com o meu pastor Marcos. Quando a gente não faz a obra de Deus, o diabo faz a obra dele. Como assim? Como é que eu, como missionária, quero ir para uma igreja grande e pregar se na minha rua eu não faço um culto? Como é que eu, como uma evangelista, como obreira, o que quer que seja na minha igreja, eu quero ir para lugares grandes, para convenções, para viagens e tudo mais, se na minha rua eu não digo nem o Jesus te ama? Se na minha casa eu não faço nenhum momento de oração? Irmãos, guarda algo no teu coração. A sua primeira missão começa na sua casa. A sua primeira missão começa no seu bairro, na sua rua, no lugar onde as pessoas sabiam quem você era e está vendo quem você é agora com Jesus. Porque além da pregação, além da palavra, se existe uma pregação ainda maior, é o nosso testemunho de vida. Glória a Deus. Porque foi dito aqui pela missionária Juliana. O que também chamou a atenção do povo de Samaria não foi só a fala daquela mulher, foi o testemunho de vida dela. Porque ela traz o testemunho, ela traz Jesus, ela fala da palavra e o povo depois volta e diz, ó mulher, agora a gente está crendo não só porque você disse, mas porque a gente viu e ouviu. Glória a Deus. Eles provaram do Jesus que aquela mulher samaritana provou. E esse povo em Atos aqui estava provando, de novo, o pessoal em Samaria, estava de novo provando de Jesus por intermédio de Filipe. Porque Filipe trouxe sinais. E Jesus fez isso com aquela mulher samaritana, trouxe sinais para a vida dela. Trouxe prodígios. Glória porque, a Deus. Irmãos, tem uma palavra que diz que infelizmente sem sinais o povo não crê. Sem sinais o povo se corrompe. Mas o nosso Jesus também já nos deu legalidade para isso, para trazer sinais. Paulo, ele, depois que ele se converte, né, que aqui atento ele era Saulo, mas depois que ele vira Paulo, ele com toda a autonomia e autoridade, ele fala o seguinte, a minha pregação não se constitui somente em palavras, mas em demonstração de poder. Amém. Por quê? Para quem está fora, para quem está Nossa. perdido, a pregação da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus na terra. Irmãos, entenda uma coisa. Você ser missionário, você está com a incumbência, você está com a responsabilidade de levar a glória, a presença, a cura, a libertação por intermédio do poder do nome de Jesus. Não é só chegar, marcar presença, não é só chegar e ser alguém conhecido, ser alguém notado, mas uma pessoa que não tem sinais, uma pessoa que não tem bagagem com Jesus, não tem experiência. Às vezes eu vejo missionários, eu vejo pessoas aí que pregam a experiência dos outros. Porque alguém contou, porque que alguém falou, porque que alguém viu, porque que alguém me disse. Sim, e você? E as suas experiências com Deus? E o que você vive com Ele no secreto para que seja manifestado em público? Porque é isso que Jesus fala. Ei, ora em secreto, que em público o Pai vai recompensar. Aleluia. A mesma coisa é a sua busca, a mesma coisa é a sua renúncia, a sua entrega, o que você faz em oculto. Ele manifesta, irmãos, no meio do povo. Ou você acha que Filipe simplesmente acordou, hoje eu vou sair pregando? Não. Teve todo um processo e outro, e o povo estava sob pressão aqui, Ju. Os discípulos, os apóstolos, a igreja estava sob pressão, uma perseguição de Roma. Ninguém podia falar de Jesus, ninguém podia pregar, mas quanto mais o povo era perseguido, mais o povo pregava. Vai entender. Quanto mais o povo era preso, quanto mais os discípulos sofriam, mais os discípulos... Pedro cura um paralítico na porta lá do Templo Formosa. Vai ele e vai João para a cadeia. Só que aí, como eles não tinham como prender por muito tempo, porque eles viram os sinais, eles viram os sinais de que aquele coxo já tinha anos que era paralítico, mas foi curado pelo nome de Jesus. Não tinha como segurar o sinal, não tinha como segurar aquela evidência. Tiveram que libertar Pedro e João. Só que aí, antes de libertar, eles recebem uma ameaça. Vão ser soltos, mas não é mais para falar de Jesus. Não é mais para pregar esse homem aqui, porque vamos abafar o caso. Irmãos, sai Pedro, sai João. Assim que se encontra com os outros crentes, vocês não sabem o que aconteceu. Porque um paralítico foi curado, porque muita gente se converteu, porque a gente foi preso e a gente está aqui agora dando glória a Jesus. E outra, vamos orar para quê? Para que Deus nos dê mais ousadia para pregar mais ainda a palavra. Meu Deus, aleluia. Irmãos, eles tinham acabado de sair da prisão. Mais ousadia.
Eles pedem isso lá em Atos capítulo 4. Tremendo. Senhor, nos dê mais ousadia para pregar a sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, é isso que a gente precisa. Romper a timidez. Nós já temos ao nosso favor o Espírito Santo. Já temos ao nosso favor o nome de Jesus. Já temos ao nosso favor a palavra, que é a espada do Espírito. Irmãos, temos que romper hoje esse limite. Sair dessa caixinha. Sair, sabe, dessa realidade estranha que estão fazendo do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. Jesus chega em Isaías 61 e vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Pra quê? Só pra sair em cartaz? Não. Pra ir pra convenção? Não. Me ungiu De jeito nenhum. pra libertar os cativos. Me ungiu para pregoar as boas novas, para anunciar o ano aceitável, para trazer libertação aos cativos, para falar que Jesus está voltando. Para isso que a gente foi ungido, para isso que a gente foi chamado, irmãos, para ser embaixador. O que é embaixador? Representantes de Cristo. A gente já tem a carteira em nossas mãos. E qual é a nossa carteira? Aline, a palavra. Irmãos, você já tem livre acesso ao reino, mas traz ele para a terra, traz ele para mais perto, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa entender que o reino de Deus, ele é real. E é poderoso. Às vezes, irmão, nós estamos com pessoas, às vezes até dentro da nossa casa, enfermas há anos, com portas fechadas há anos. Às vezes nós estamos vivendo, a gente tem vivenciado aí, em alguns estados afora, guerras, né, de facções, de criminalidade aumentando, coisas terríveis acontecendo no mundo. Mas por quê? Porque a igreja está recuando. Porque o povo está recuando. Porque a gente está usando, eu digo a gente, igreja no geral, usando o evangelho como escada para sucesso. Sendo que o nosso evangelho é cruz. Jesus falou: quer me seguir? Vai ter que pegar a sua cruz e me seguir. Quer me servir? Vai ter que abrir mão da sua vida e me servir. Por isso, irmãos, que o mundo ainda está do jeito que está. Porque a igreja está voltando atrás, a igreja está retrocedendo, a igreja está voltando para trás. Sendo que a gente tinha que avançar. Porque foi para isso que ele nos chamou, para a gente avançar, para a gente ir à frente, irmãos, entendendo que o maior já está conosco. Foi isso que Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que o quê? Que maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Aleluia. Igreja, entenda isso nessa noite. Maior é Deus que já lhe chamou. Maior é Deus que já lhe ungiu desde a madre. Foi isso que Deus falou a Jeremias: Jeremias, desde o ventre eu já te separei e te dei as nações por herança. Olha que herança boa, Ju. Deus não fala: Jeremias, estou lhe dando carro, dinheiro, apartamento. Não, Jeremias, estou lhe dando as nações por herança. Irmão, sabe o que é você ter as nações por herança? É você ter o mundo em suas mãos e ter o poder de levar Jesus para este mundo. Aleluia. Porque eu ouvi uma pregação lá no nosso ministério e eu guardei isso no coração, Ju, e vocês até citaram aqui, que o pregador falou assim: gente, o evangelho é um meio de onde você coloca os pés em lugares que você nunca imaginou. O evangelho te leva a lugares que você nunca imaginou. E principalmente fora das nossas condições. Fora das nossas condições, literalmente. Porque quem nos conhece sabe, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Salvador, sabe que a gente não cobra para pregar. Tem tanto que pessoas que quando vêm fazer o convite falam assim: vocês cobram quanto? A gente não cobra para pregar. O que acontece às vezes é transporte, né? A gente discute transporte, como o Gil falou, né? Pelo céu, pelo mar, pela terra. A gente discute transporte, que às vezes o lugar é muito longe e tal, mas a gente não tem esse apego de estar cobrando para isso, porque quem trabalha, né, Deus dá condições. Mas quem não, Deus também supre do mesmo jeito. Porque, irmãos, o evangelho não é juntar. Foi o que Jesus falou: não junta tesouro aqui na terra, não. Junta no céu. Porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não consome. Irmãos, porque tudo nessa terra aqui a gente não vai levar nada, não. Aleluia. Estamos aqui apenas de passagem, somos peregrinos nessa terra. Mas a nossa peregrinação tem que ser pregando o evangelho, falando de Jesus. Porque, de onde a gente saiu, de onde a missionária Ju saiu, de onde a pastora Paula saiu, de onde eu saí, tem pessoas lá ainda, esperando alguém voltar para dizer que Jesus é bom. Sabe por quê? Quando Jesus está catando os seus discípulos, tá um Filipe, não esse Filipe, é um outro Filipe no meio. Em vez de Filipe pegar e seguir Jesus, sabe o que Filipe faz, Ju? Ele volta. Tenho que buscar uma pessoa. Natanael. Olha aí. Ele volta para buscar Natanael. E quando ele chega lá: Natanael, foi que nem a mulher samaritana. Achei o Messias. Achei ele. E ele vem de Nazaré.
Só que aí, né, Natanael cheio de preconceito, às vezes como muitas pessoas têm, né, dos cristãos. Muito preconceito, muita coisa. E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Logo de Nazaré, logo daquela cidade feia, daquela cidade que está subjugada a Roma. Como assim? E pode sair alguma coisa... Filipe, como já tinha experimentado que Jesus é bom, devolve para Natanael. Venha e veja. A minha experiência, Natanael, é minha. Agora você vai ter que ter a sua. Venha e veja. E Salmos diz isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Então, missionários que me ouvem nessa noite, evangelistas, pastores, obreiros, diáconos, independente do seu cargo, de onde você saiu, tem pessoas esperando para você voltar lá para dizer que Jesus é bom. Tem Natanaels ainda debaixo da figueira, esperando você voltar para dizer que Jesus é bom. Glória a Deus. Tem Pedros, tem Simões Pedros ainda preso à rede, preso a barco, preso a passado, esperando a gente voltar para dizer que Jesus é bom. Existem muitos Zaqueus ainda presos a árvores, presos à sua riqueza, presos em roubo, esperando a gente voltar para dizer que Jesus é bom. Porque, irmãos, Jesus ele não se limitava para buscar uma alma. Jesus passou em Samaria, Jesus passa em Jericó, Jesus vai até a terra dos Gadarenos. Jesus ele não colocava limites para buscar uma alma, para buscar uma vida. Então, da mesma forma que Jesus não se limitou, irmão, em te resgatar, tem alguém esperando para ser resgatado. Mas para isso é necessário pregar a Cristo. Mas para haver, irmãos, sinais, tem que ser pregado Cristo. A gente tem ouvido tantas pregações, tantas coisas que não dá nem para chamar de pregação, na verdade, né? Umas filosofias doidas, uma sociologia doida, umas coisas meio loucas que a gente tem ouvido aí, que você vê muita gente chorando, muita gente, nossa, e chega no dia seguinte a vida da pessoa tá do mesmo jeito. Emocional. Muita gente emocionada, muita gente aflorada, muita gente achando que tá normal, que a vida dela tá boa, mas chega lá no dia seguinte a vida dela não mudou em nada. Porque, ó, quando se prega a Cristo, demônio sai, enfermo é curado, pessoas são libertas, vidas são mudadas, porque se prega a Cristo. Filipe desce a Samaria e prega a Cristo. Jesus passa em Samaria e prega o reino. Irmãos, é necessário falar de Jesus. É necessário voltar a falar sobre Ele, trazer Jesus para o centro, trazer aquela mensagem aonde Deus é o centro, onde Jesus é o centro. Para quê? Porque quando você traz a presença dEle, o ambiente começa a ser transformado. Quando você atrai a presença dEle, irmãos, já foi dito aqui, você não é mais o mesmo. Uma vez que você conhece, que você passa por Jesus, você nunca mais é o mesmo. Então, nessa noite, missionários, evangelistas, obreiros, diáconos, servos, bispos, se levantem e preguem a Cristo. Amém, Jesus. Vão para Samaria, vão para Jericó, vão para Nazaré, vão para onde vocês quiserem, mas preguem a Jesus Cristo. Falem dele, façam sinais. Você já tem poder. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia coisas extraordinárias. E olha a confiança de Jesus. E se crê em mim, obras maiores vão fazer. E o que é que a gente tem feito, irmãos? Vamos parar um minuto e pensar o que é que a gente tem feito diante de tudo que Jesus fez. Porque Ele falou, vai fazer coisa maior. E aí? O que a gente tem feito, irmãos? Será que a gente só está esperando o tempo passar? Só perdendo tempo? Irmãos, não é mais tempo de perder tempo. Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando. E sabe o que dói? Minha pastora Paula, minha missionária Ju, é que estamos para romper mais um ano. E existem pessoas aí de cargo, de nome, que não ganham uma alma esse ano. É verdade. Vai virar mais um ano e não conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Mas conseguiu aumentar o investimento, conseguiu mudar de casa, conseguiu mudar de carro, conseguiu prosperar o ministério, mas não ganhou uma alma para Jesus. Irmãos, tem pessoas descendo na sepultura sem nem saber quem é Jesus. Tem pessoas morrendo nesse momento sem nem saber que Jesus pode curar, pode libertar, pode fazer alguma coisa. Enquanto a gente está aqui pregando a palavra, tem pessoas na esquina se prostituindo. Tem pessoas na esquina usando drogas. Tem pessoas sendo presas injustamente. Tem pessoas em leito de hospital à beira da morte. Irmãos, o que não falta é campo. Grande é a seara. Grande é o trabalho. Muita coisa ainda tem para fazer. Então nessa noite, irmãos, arregaça as mangas. Se levanta, se renova. Deixa Jesus te renovar nessa noite, para que você possa voltar com força total a fazer aquilo que Ele já colocou no teu coração para você fazer. Ide pregai, ide fazer discípulos, ide executai a vontade de Deus como um bom embaixador de Cristo. Amém? Até que me direcionou o Senhor em nome de Jesus.